Josué capítulo 10, versículo 1 a 5. Levante sua Bíblia. Essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. Josué capítulo 10, versículo 1. E sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai, e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debe, rei de Eglon: venha para cá e ajude-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué ou com os israelitas. Então os 5 reis dos amoreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e o atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amoreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amoreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, a lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Repete comigo aqui: sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, pede para o Senhor falar com você nessa noite, pede para o Senhor trazer uma palavra direto ao seu coração. Ó Deus, nós queremos te pedir que nessa noite a tua palavra encontre lugar no nosso coração e ela produza o fruto que o Senhor deseja para as nossas vidas e para o nosso coração. Quebra toda barreira, todo impedimento, toda dificuldade, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido que a nossa fé, que aquilo que nós tomamos posse e acreditamos venha acontecer na nossa vida, nós quebramos agora em nome de Jesus, e que seja para a honra e glória do teu santo nome, tudo aquilo que ministramos nessa noite, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus tem muitas histórias de intervenção de Deus.
uma intervenção sobrenatural. Um momento onde Deus vem, de alguma maneira, e esse é um texto que eu li, que Deus intervém de forma sobrenatural numa guerra, e Ele age a favor do seu povo. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, o que o autor queria dizer para nós? O que ele queria trazer para nós hoje? Quando alguém lesse esse texto, o que ele esperava que essa pessoa entendesse? E veio no meu coração que muitos textos na Bíblia, os autores querem que nós entendamos que Deus intervém na nossa vida. Deus interveio, por exemplo, aliás, a história de Josué, a história de Juízes, por exemplo, demonstra muitas vezes intervenção divina. O que é uma intervenção divina? Uma interferência direta de Deus no resultado. O resultado talvez não fosse igual, ou não fosse o mesmo resultado, mas Deus entra com uma providência, Deus entra com a sua força, Deus entra com o seu poder sobrenatural, e Ele muda o resultado. O resultado era para ser -0 para você, mas Deus entrou com providência. Eu comecei a me lembrar quantas histórias a palavra de Deus nos dá, e você conhece desde pequeno da intervenção de Deus na nossa vida. Por exemplo, a história do muro de Jericó, e Deus fala, olha, nós vamos conquistar Jericó, e Josué fala, ok, nós vamos conquistar, o que nós vamos fazer para destruir essa muralha? Roda 7 vezes ao redor dela e ela vai cair. Vai cair por quê? Porque eles gritam alto. Vai cair por quê? Porque eles têm um som forte. Vai cair por quê? Porque Deus vai intervir naquela muralha e vai derrubar aquela muralha. A Bíblia diz, por exemplo, intervenção de Deus quando os governadores da Babilônia, em outro texto, em outra época, em outro governo, em outra cidade, eles olham para Daniel e falam, olha, esse homem aí não dá, nós temos que acabar com a vida dele. E preparam uma cilada cheia de inveja, é uma história de inveja ali, de corrupção, e conseguem colocar Daniel na cova dos leões. E aí quando Daniel entra na cova dos leões, você já sabe a história, Deus vem com o seu poder, e ele entra nessa cova, fecha a boca dos leões, e Daniel passa ali a noite, o rei fica assustado, fica preocupado, mas Daniel sai ileso. Quando ele sai, aqueles homens são lançados lá, e antes que eles chegassem lá, são devorados por leões. A Bíblia fala, por exemplo, que uma das batalhas que eu acho mais linda, que essa é a batalha que eu queria viver todo dia. Quando tem batalha, eu falo, Deus, eu quero a batalha de Josafá. Por quê? Porque a batalha de Josafá, a Bíblia diz assim, que Deus olhou para Josafá e falou, você não vai precisar pelejar. Quantos querem uma batalha que não precisa pelejar? Quando começa a ter uma luta na minha vida, eu falo, Deus, que seja a batalha de Josafá. Por quê? Porque Deus diz assim, olha, você não vai precisar fazer nada. Só vai lá, para na frente, e ele vai com o exército e começa a cantar hinos ao Senhor, começa a louvar a Deus, e de repente, Deus vem e destrói os inimigos, e a vitória então é de Josafá. Porque a batalha é do Senhor. Tremendo. E eu fiquei pensando em todas essas histórias, porque essa história aqui é incrível. Eu não sei se você percebeu, porque às vezes a gente vai lendo a Bíblia e a gente não percebe os detalhes, mas a palavra de Deus fala que Josué, ele criou uma aliança com os gibeonitas, que não devia ter criado, porque ele não consultou a Deus, não era esse o propósito de Deus, mas ele criou, e os exércitos, os reis ali, os amoreus, começaram a perceber que aquilo era uma aliança forte, e ficaram com raiva dos gibeonitas, falaram, vamos acabar com eles, e os gibeonitas começaram a dizer assim, olha, Josué, lembra dos teus servos, nós temos uma aliança, e Josué cumpre a palavra dele, então, de aliança, porque ele tinha formado uma aliança, ele tinha feito uma aliança, embora não tinha feito embaixo da vontade de Deus, e ele sai então, e viaja mais ou menos 50, 60 quilômetros à noite, com todo o seu exército, e quando ele chega lá, no dia seguinte, ele pega aquele exército de surpresa, eu fico imaginando que ali vai começar a guerra, muita gente ali, muitos exércitos, e Josué diz assim, agora vai começar essa batalha, e eles começam a guerrear, e a batalha se estende, ela se alonga, o exército tinha andado 60 quilômetros, você já andou 10 quilômetros? 5 quilômetros? Não? Cadê os corredores dessa igreja aqui? Não tem? 60 quilômetros mais ou menos, 25 milhas. E aí ele começou a andar, e chegou cansado, a guerra se estende, a luta começa, e Josué começa a perceber que ele não vai terminar a luta naquele dia. Eu fiquei pensando assim, bom, mas ele podia terminar no dia seguinte, mas o texto fala que Josué chegou lá e pegou o exército de surpresa. Então a surpresa era importante, embora ele estivesse cansado. E Deus então começa a intervir naquela batalha, naquela guerra de maneira, mas interferir mesmo no resultado de maneira sobrenatural.
Primeiro Deus manda granizo. E acho que foi o primeiro granizo teleguiado que já ouvi falar. Porque a história diz que enquanto aquele exército estava fugindo, e o povo de Josué guerreando e ainda atrás, caía granizo sobre a cabeça do exército inimigo. E eu fiquei imaginando, mas como é que é isso? Porque quando você está numa chuva de granizo, a gente às vezes tem aqui em São Paulo, é pequenininho, mas chove em todo lugar. Não dá para você dizer assim, você põe o teu carro lá e está chovendo granizo, só não choveu no seu. Mas você vai olhar o teto do seu carro, está tudo, né? E ali não, querido, eram pedras grandes que caíam na cabeça do inimigo. E o autor, ele chega e diz assim, olha, matou-se mais inimigos com o granizo do que com a espada. O que o autor quer dizer para nós? Depois ele vira e fala assim, então a batalha estava demorando para terminar, e o dia ia acabar, e Josué, eu acho isso incrível, irmão, porque eu tenho certeza que a gente ficar pensando nisso, a gente vai ficar doido, porque ele vira e fala assim, Josué levanta a mão e fala, o sol para! E aí começa, né, os mais nerds aqui da igreja, se o Sol parou, se a galáxia parou, se foi a Terra que parou, foi a rotação, não foi a rotação, e pesquisa, e discussão, e se a NASA comprova, é uma confusão. Eu escuto essa história desde criança, que a NASA comprovou, depois que eu tive que é mentira, que a NASA nunca comprovou nada disso. É uma coisa incrível, e as pessoas ficam presas nisso. Para quem que para? A galáxia que para? O Sol, a rotação da Terra? Alguns falam, não, a rotação da Terra. Mas o que é incrível aqui, é que no final... O autor diz para nós, por que ele está contando tudo isso? Ele para e fala assim, porque Deus peleja, porque Deus guerreia por Israel. E eu fiz uma pergunta para mim, que eu quero que você faça a você. Abra o seu coração agora e seja sincero. Você crê num Deus que intervém na sua história nos dias de hoje? Quantos creem aqui num Deus que intervém na sua história no dia de hoje? Eu me perguntei, será que eu acredito num Deus que intervém na minha luta, no meu trabalho, na minha vida, na minha família, nas minhas causas, até aquelas causas que eu acho que estão perdidas? Porque Deus está dizendo nesse texto que Ele é um Deus que entra na tua batalha e interfere no resultado. Ele interfere no resultado da tua luta, do teu propósito, da tua batalha, aquilo que parecia impossível, Ele entra com providência e diz, não é mais impossível, porque eu vou pelejar pela sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Mas será que nós temos essa fé hoje de intervenção? Então eu fiquei lembrando de casos ou causos que Deus, na minha história, interveio sobrenaturalmente. Lembrei de uma história aqui da igreja, muito legal essa, muito difícil, muito legal, muito difícil. Uma policial aqui na nossa igreja, ela estava no culto da manhã, estava chegando em casa de moto, o bandido parou, foi fazer um assalto. Quando foi revistar ela, viu o colete, falou, é polícia, deu um tiro. Quantos creem em intervenção de Deus? Você crê para dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Deu um tiro, o tiro entrou pela coxa, e saiu pela coxa, não sei como, entrou por aqui e saiu por aqui. O vizinho viu, pegou o carro e jogou sobre os bandidos, porque eles iam dar o segundo tiro. Pouco tempo depois, menos de um mês, essa irmã estava aqui no culto. Eu falei, mas como é que você está aqui? Ela falou, pastor, eu não sei te explicar, mas o tiro entrou aqui, saiu, não pegou em lugar nenhum importante, e já estou bem. Quantos creem em intervenção de Deus na nossa vida, meu irmão? Deus pode intervir nos dias de hoje. Ele intervém. Ele continua sendo o mesmo Deus. Eu estou contando a história de Josué, ou eu estou contando a tua história, a minha história, a nossa história de um Deus que entra nas nossas lutas e nas nossas batalhas e faz com que os resultados que eram para ser negativos se tornarem resultados positivos, faz com que as coisas que eram impossíveis se tornem reais. Tem uma história que eu já contei aqui, não sei se eu contei no culto de domingo, mas já contei em algum culto, de um pastor amigo, que tinha uma coisa no coração que ele não conseguia comprar a casa dele. E ele dizia assim, essa é uma coisa que eu trago dentro de mim, eu queria comprar minha casa. E eu falei, um dia Deus vai lhe dar. E ele recebeu uma palavra profética. Você crê em palavra profética? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Ele recebeu uma palavra profética. E uma irmã disse para ele assim, olha, você vai encontrar uma pessoa, essa pessoa vai te apresentar um amigo, esse amigo vai ajudar você a comprar a sua casa.
E um dia nós estávamos almoçando junto, e eu falei assim, olha, tem um rapaz lá na igreja que, se você conhecer, ele vai te ajudar a comprar sua casa. E esse rapaz aqui da nossa igreja conheceu esse pastor, ele ajudou. Ele não tinha condição de comprar a casa dele. Ele foi fazendo as coisas, tentando financiamento, procurando, ele encontrou a casa, aí ele não tinha condição de fazer o financiamento, ou o financiamento foi aprovado, mas ele não tinha o recurso para dar entrada, ele precisava de um dinheiro para dar entrada. Ele falou, Deus, agora eu tenho o financiamento, eu já achei a casa que eu quero, e o dinheiro? Bom, eu nunca vivi uma experiência dessa, mas se eu vivesse, eu ia sair pulando da igreja aqui, dando glória a Deus. Eu não ia ficar quietinho, não. Levantou uma senhora da igreja dele, foi até ele, e disse assim, pastor, eu tenho um dinheiro para dar de oferta, só que Deus falou que é para o senhor. E é para o senhor comprar a sua casa. E ela pegou e colocou na mão dele o valor exato da entrada da casa dele. Deus intervém, meu irmão. Conheço pessoas aqui na nossa igreja que estavam numa lista de demissão, e era para ser demitido junto com um grupo de pessoas. E quando chegou naquele momento da demissão, que era para ir, algo aconteceu, Deus interveio. Assim como interveio na vida de Mardoqueu, que a forca estava montada, né? A mãe tinha preparado a forca, e o sono, a insônia do rei fez com que ele descobrisse que Mardoqueu era uma pessoa importante, que tinha sido útil. Alguma coisa aconteceu no coração daquele empresário, dos donos da empresa, que o nome foi retirado da lista e ele não foi mandado embora. Deus pode intervir na sua vida dessa maneira nos dias de hoje. Eu fiquei perguntando, e eu vou perguntar para você, se você crê que Deus interfere no resultado da nossa vida. Deus assiste, Deus media. Hoje, agora, Ele pode levantar aqui e dizer assim, eu vou entrar com providência nessa causa, eu vou intervir nisso que você acha que não tem solução. Eu não sei, querido, qual é a área, qual é o problema, qual é o ministério, qual é a dificuldade, mas eu creio, querido, que há coisas aqui na igreja que Deus quer fazer, e que a intervenção de Deus começa hoje na sua vida e na minha vida. Aquilo que Deus tem dito que vai fazer, que é impossível realizar, é impossível você realizar, Deus vai agir e vai intervir, porque esse é o Deus que nós pregamos nessa noite sobre a tua vida, meu irmão. Deus que intervém nos resultados. Quando você chega na frente do médico, ele diz assim, não tem solução. Ano passado eu contei já para você essa experiência várias vezes. O médico olhava para mim e falava para minha filha, fique tranquilo, não dá para fazer nada, é assim mesmo, vai ter que levar com isso para o resto da vida. Na sexta ressonância, quando nós levamos para lá, ele olhou e falou assim, olha, não sei o que aconteceu, a máquina, a ressonância, a primeira ressonância que você fez, a máquina estava errada, devia estar quebrada, porque agora ela não tem nada. Pois bem, eu não acho que foi máquina, você quiser crer que você é máquina, o problema é seu. Eu creio na intervenção de Deus na vida da minha filha, assim como Deus tem poder para intervir na sua saúde hoje, meu irmão. Eu creio nisso. E eu fiquei pensando quando eu li esse texto, eu creio. Eu não consigo explicar como é que Granizo acertou. E aí eu fiquei imaginando que tem gente aqui, sabe, mais sofisticada, mais culta talvez que eu, que vai dizer assim, pastor, o sol parou, pastor. O senhor está entendendo o que o senhor está falando, pastor? Para o sol parar, bom, ou a galáxia parou de girar, ou a terra parou de rodar. Irmão, fé não se explica, fé se vive. Deus intervém na sua causa. Às vezes eu vejo pessoas chegarem aqui na igreja, o casamento acabado, meu irmão, e Deus intervém, o coração volta a bater, o amor surge de novo, e o casamento é refeito para a glória de Deus. Ah, foi o conselho do pastor, não foi não, foi a palavra, foi o culto, foi a pregação. Não, foi a intervenção de Deus dentro do coração daquela família, meu irmão. Às vezes a gente chega em situações na nossa vida, que a gente olha e fala assim, olha, não tem solução. Não tem solução. O tempo está acabando, a força está indo embora, eu não tenho como fazer. Olhando fisicamente não dá. Mas eu não quero viver o físico, o natural. Eu quero viver da parte de Deus o sobrenatural. Quando eu olho para Aquiles, eu vejo que Aquiles tem crescido, graças a Deus. Tem crescido, irmãos. Eu sei que tem crescido. Mas tem uma coisa que eu falo para Deus. Eu vejo alguns ministérios que têm um crescimento sobrenatural. Você já viu isso?
Nós temos um crescimento abençoado. Mas eu falo para Deus, Deus, eu quero uma intervenção. Você pode dizer amém? Porque eu quero ver como é viver uma intervenção sobrenatural no crescimento dessa igreja. Quantos creem nisso? Podem clamar comigo aqui. Uma unção diferente, meu irmão. Uma unção. Assim como foi na vida de Pedro, por exemplo, que houve uma intervenção, que quando ele pregou, 3.000 pessoas se entregaram a Jesus. Intervenção de Deus. Algumas vezes, nós nos acostumamos e enxergamos esse natural de Deus. Deus nos abençoa, Deus nos guarda, a provisão está acontecendo, Deus tem bênçãos derramadas sobre sua vida, mas o que eu estou falando hoje é de uma provisão que vai além das suas capacidades, é uma resposta direta de Deus para a sua vida, numa área que você às vezes se sente estéril, numa área que às vezes você acha que não tem condição de fazer, e Deus começa a entrar com providência e as portas vão se abrir. Assim como Deus interveio, por exemplo, na prisão de Pedro, cadeias fechadas, era uma situação que ele não podia sair dali, era um império fortíssimo para a época, a Bíblia diz que havia ali guardas cercando, mas de repente, há uma intervenção de Deus, e ele está na rua, liberto. Ou como na vida de Paulo, que a Bíblia diz que ele estava lá no fundo do cárcere, 16 guardas prendiam ele, e há um terremoto que vai quebrando as cadeias, e quando ele olha, eles estão libertos. Intervenção de Deus. Você pode estar lutando hoje com um vício, pode estar lutando com um pecado, pode estar lutando com uma dificuldade na tua vida, alguém pode ter te humilhado, pode estar até como o povo de Israel, cansado de perseguir as suas lutas, as suas batalhas, cansado de ter corrido atrás de tantas coisas que você não viu o resultado, mas quando Deus intervém, querido, as portas têm que abrir, as cadeias têm que ser quebradas, porque houve uma intervenção de Deus sobrenatural. Eu queria ouvir aqui um glória a Deus dessa igreja, querido. Deus pode fazer isso na sua vida hoje. Quantos desejam isso na sua vida hoje? Levante sua mão e diga assim: Senhor, intervém na minha vida, entra com a providência, na área que eu não consigo resolver. Porque o que passa desapercebido nesse texto é que Josué clamou. De alguma forma, a Bíblia diz que Josué olhou e deu uma ordem, Deus atendeu. É interessante porque esse texto, quando você olha, não é uma oração convencional, né? Você não vê aqui uma oração, Senhor, pare o sol. Você não vê isso. Você vê uma poesia. Se você percebeu no texto, você não vê assim, Senhor, por favor, segure a lua. A Bíblia diz que no meio da batalha, Josué se encheu de autoridade e falou uma coisa que era, na minha ponto de vista, impossível. Ele diz assim: para, sol! E eu entendo, querido, que quando você está vivendo um momento da tua vida, que a batalha está te cansando, a luta está chegando a te esgotar, você já lutou e perseguiu durante muito tempo algumas coisas, é hora de você clamar ao Senhor, porque o Senhor responde às nossas orações. É hora de você dizer: Senhor, hoje eu não aguento mais, eu já esgotei as minhas forças, já lutei tudo que eu podia, eu já guerreei tudo que eu podia, ainda tem muita luta para enfrentar, tem muita guerra para enfrentar, mas eu me coloco de pé e clamo pela tua providência, porque a tua palavra diz que o Senhor peleja por nós. Quem é o Israel de Deus aqui, meu irmão? É você. E você pode dizer: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor peleja por Israel. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e é o mesmo, vai ser o mesmo eternamente. O Deus que guerreia pelo seu povo, meu irmão. Aleluia. Eu acho isso tremendo. Porque Deus podia dizer assim: tudo bem, carrega os seus problemas. Esse problema não é nada. Isso aí é uma coisa da tua vida. É a paga que você precisa viver e pagar. Deus não fala isso. Deus não diz que é sua paga. Aliás, é incrível que a experiência que eu tenho, que ainda quando a gente está vivendo problemas que nós causamos para nós mesmos, escute, veja se você recebe essa palavra. Ainda quando estamos vivendo problemas que nós provocamos a nós mesmos,
A fidelidade do Senhor não termina. E se você disser, Deus, eu preciso de Ti, eu causei esse problema, mas eu me arrependo, eu preciso de Ti, o amor de Deus continua intervindo, o amor de Deus não cessa, o amor de Deus não para, ainda quando eu causo problema para mim. Momentos que você fala assim, Deus, eu não precisava ter feito esse negócio, mas eu fiz esse negócio, me ajuda agora a sair dele. Deus entra com providência e intervém nos seus negócios. Eu não precisava ter feito essa aliança, Deus entra com essa providência. Josué não precisava ter feito aliança com os gibeonitas, até porque Deus disse para não fazer aliança com ninguém, e ele fez. No entanto, Deus interveio, nunca o deixou, nunca o abandonou, e ainda chegou para Josué e disse assim, não tenha medo, eu vou entregar esses reis na sua mão. O que eu creio, querido, é que Deus, e essa é uma das grandes revelações da palavra, Deus está disposto a utilizar todos os recursos sobrenaturais que Ele tem a favor daqueles que o temem e o amam. Você crê nisso? Deus tem recursos sobrenaturais para usar para aquele que busca. Muitas vezes você vai chegar um momento da tua vida e você vai ver que os seus recursos naturais se esgotaram. Mas Deus está dizendo assim, olha, quando os teus recursos naturais se esgotam, eu sou o Deus que tem o poder para usar recursos sobrenaturais. Em histórias que a gente não consegue. Me lembro que quando nós entramos na televisão, o bispo chegou para mim e falou assim, olha, você precisa estar com o seu programa pronto, o seu cenário pronto, e um piloto para eu assistir em mais ou menos 20 dias. Nós não tínhamos programa, nós não tínhamos cenário. Nós tínhamos uma sala vazia, só, sem nada. E eu falei, ok, vamos encarar isso aí. E quando a gente começou a fazer o programa, e foi mostrar o programa, as coisas começaram a se encaixar. Havia uma dificuldade tremenda para a gente acertar como esse programa ia ser enviado para a televisão. Foi uma luta, foi 2 semanas assim de cabelo em pé. Mas quando a gente conseguiu terminar aquilo, eu entendi algo, querido, que às vezes você e eu precisamos entender. Pode haver capacidade, pode haver inteligência, pode haver força física, pode haver recurso, mas quando Deus intervém, as coisas fluem e acontecem na nossa vida. Eu creio que hoje Deus está disposto a intervir em áreas da sua vida. Quantos aqui tem uma área que gostaria que Deus intervisse na sua vida? Levante sua mão. Você crê nesse Deus que intervém nos dias de hoje? Você crê no Deus que intervém na vida do desempregado, intervém na vida do endividado? Eu já contei aqui essas minhas histórias de intervenção de Deus, acho que todas que eu contar vai ser repetidas, mas eu já vi Deus na minha vida intervir, por exemplo, na saúde da minha família, na vida financeira da minha família. Eu já vi Deus intervir em condições. Quando eu olho para tudo isso que Deus fez aqui nessa igreja o ano passado, em 2014, e eu vejo tudo que nós conseguimos fazer, eu falo, Deus, só tem uma explicação: o Senhor já começou a intervir na vida dessa igreja. Ele não vai intervir, veja bem, eu não estou dizendo para você, esse ano Deus vai intervir, viu? Fique esperando, Ele já está intervindo nas nossas vidas, meu irmão. Ele já está segurando você, já está ajudando você, Ele já está guerreando a tua luta, Ele já está na tua frente. E essa é uma das coisas que eu vejo assim. Primeiro, eu percebo que Deus revela para nós nesses textos, que Ele é um Deus que não supre só o dia a dia, não é um Deus que apenas faz as coisas naturais. Acho interessante que tem gente que fala assim, não, Deus tem me abençoado, Ele tem feito, me ajudado, eu orei para pegar uma vaga no ônibus e tinha um banco lá e Deus me ajudou. Eu falo, ok. Não, eu precisava pegar um trem mais vazio, peguei o trem, estava vazio. Deus é bom, Deus é fiel. Amém, eu creio nesses pequenos milagres que Deus faz. Ou vaga do banco, você fala, Deus me dá uma vaga no banco, e Deus te dá a vaga, você fala, aleluia. Lembra uma vez, já contei para vocês, um pastor que falou que quem crê nessas coisas é tudo idiota. Eu falei, então eu sou o maior idiota, que eu creio em tudo isso aí. Eu creio que Deus faz tudo isso aí. Mas eu estou falando hoje de uma coisa sobrenatural. Quantos podem dizer amém, glória a Deus por isso? É sobrenatural, meu irmão. É uma coisa que você fala, não tem condição, não encaixa, matematicamente não vai dar. E Deus fala, vai dar sim, porque eu entrei nessa guerra e nessa peleja, eu entrei nessa batalha. Não é possível.
Nesse tempo, nesse ano eu consegui conquistar tudo que eu coloquei no meu coração, que você sabe que Deus está te mandando ir. Deus fala, não é possível mesmo, porque não é você que vai conquistar. A guerra, a batalha vai ser minha, a guerra é minha, a batalha é minha, e eu vou entrar com providência muito maior do que as suas forças. Lembra que o texto está dizendo aqui, que o granizo foi mais perigoso do que o exército de Josué. O exército, você Josué, com o seu exército aí, não ajuda muito. Mas deixa que eu vou mandar meus mísseis teleguiados aí e vou resolver o seu problema. Porque você não tem força sozinho. Eu creio, querido, que esse ano é um ano de providência de Deus. Eu creio, querido, que Deus já está demonstrando que está conosco. Já está suprindo as nossas necessidades. Primeira coisa que eu aprendo, Deus está disposto a usar seus recursos sobrenaturais. O meu recurso sobrenatural, se eu olhar tudo que Deus colocou no meu coração que eu vou fazer esse ano, eu não tenho recurso. Terminar lá atrás, não tenho dinheiro. Fazer a sala das crianças, não tenho. Criar um mezanino até junho ali, não tenho. Ter 750 lugares aqui, não tenho dinheiro para fazer isso, irmão. Não tenho mesmo, estou falando sério para você. Não tenho. Calma. Não estressa. Porque não é os seus recursos, pastor Klaus. É os recursos sobrenaturais de Deus. Você crê? Eu podia ouvir aqui um glória a Deus com todo o seu coração nessa noite, meu irmão. Porque eu creio, querido, que Deus faz isso na sua vida. A segunda coisa que eu acho incrível nesse texto, e ele deixa claro, é que Deus está falando, querido, para nós, que Ele usou coisas que são tão sobrenaturais para o nosso entendimento, que nós não vamos conseguir entender. Porque o milagre do granizo fica, é um milagre enorme, né? Não é? Mas perto do sol parar e a lua parar, ficou pequeno, né? Não ficou? E aí a gente fica pensando na matemática, na ciência, de como Deus vai fazer. E eu fiquei pensando, por que Deus fez isso? Ele não podia ter feito outra coisa, por exemplo? Fez uma coisa tão difícil. Não é? Ele podia ter falado, não, eu vou fazer outra coisa. Não, eu vou parar o sol mesmo. E aí eu fiquei pensando que ele fez isso só para ajudar um exército cansado. Que era o povo dele. Ele fez isso só porque o exército estava tão cansado, e o dia estava se alongando, as coisas não estavam acontecendo, e precisavam de tempo, que ele resolveu intervir com o seu poder sobrenatural. E aí ele está dizendo para mim e para você, querido, que aquelas pessoas que estavam ali, eram importantes para ele. E eu fiquei pensando que a tua luta, a tua causa, as tuas dificuldades, os problemas que você passa na tua família, tuas dívidas, até aquelas que você não precisava fazer, você fez de teimosia, tudo bem, amigo? São importantes para Deus. Deus não deixa você de lado nessa situação. Deus não te abandona. Aquilo que é impossível, uma pessoa liberar perdão para você, alguém que você tem uma dificuldade de relacionamento da sua família, e você se relacionar de novo, parece tão impossível, mas Deus entra com providência, intervém, e o coração amolece. O coração amolece. Era impossível aquela pessoa vir até você e falar de novo com você, te liberar perdão. Conversava com um amigo essa semana, fazia um tempo que ele não falava com o pai, e no dia do aniversário dele, ele vinha orando por isso. O pai dele ligou para ele, falou, filho, primeiro ele ligou a primeira vez, falou assim, filho, você está bem? Feliz aniversário. Desligou. O filho ficou triste, né? Ligou a segunda vez. Eu estava meio ocupado e não deu para falar direito, você está bem? Feliz aniversário. Ele desligou. Aí ficou triste. Ligou a terceira vez. Ô filho, manda umas fotos do seu filho, manda uns vídeos, vamos conversar, você está bem? E ele fez, Quando ele me ligou, eu falei assim, isso é a intervenção de Deus no coração do seu pai. Incomodou. Ligou a primeira vez, não resolveu, ligou a segunda, não resolveu, e incomodou. O Espírito incomodou o coração dele, teve que ligar 3 vezes para fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer, mas fez porque Deus interveio.
Eu creio nesse Deus, querido, que usa recursos sobrenaturais a nosso favor, traz recursos da onde a gente não tem, muda a história da batalha. Talvez hoje você tenha entrado aqui e a tua batalha está assim, 10-0, você está perdendo de 10-0, Deus muda o resultado, meu irmão. Deus muda o resultado porque Ele entra com providências que não tem explicação. E aí vem algumas coisas sobre Deus. Primeiro, Deus é um Deus que peleja as batalhas daqueles que clamam. Se você clamar, Deus entra com providência. Teu casamento está difícil? Dobra o joelho, você e sua esposa, começa a clamar a Deus. Deus vai colocar aí uma obra, uma solução, um momento especial no seu casamento. Mas você precisa orar com ela, precisa clamar com ela. É difícil orar com a esposa, né? Principalmente quando a gente está meio bravo. Principalmente quando a gente está com o coração duro. Mas é nessa hora que o coração amolece, meu irmão, e Deus começa a entrar com providência. Há uma situação na tua vida que você está vivendo, que você acha que está sozinho, você não está sozinho. Deus quer lutar essa situação, esse problema na tua vida. A segunda coisa que falou muito no meu coração, eu acredito, é que Deus, Ele não só quer guerrear as nossas guerras, mas Ele nitidamente queria dar vitória para o povo dele. Se você ler o texto, você vai ver que nitidamente Deus falou, eu vou dar vitória para vocês, e acabou. E é isso que o autor está dizendo para nós, lá no final, quando ele diz assim, Deus guerreia por Israel. Deus quer dar vitória. E uma das coisas que precisa entrar na nossa cabeça, que às vezes não entra, graças a Deus, eu creio, na minha cabeça já entrou, Deus quer dar vitória para nós aqui. Você quer nisso, meu irmão? Algumas pessoas não entendem que Deus é um Deus que deseja dar vitória para os seus servos. Você testemunha a vitória de Deus. Quando eu subo aqui e falo assim, minha filha foi curada, eu estou testemunhando a vitória de Deus na minha vida. Eu não estou dizendo que eu curei, nem que eu posso curar, quem sou eu, mas Deus tem poder. Quando você chega e diz assim, olha, a minha vida, é uma pessoa que está na rua aí. Aliás, a palavra de Deus fala que nós somos testemunhas de Deus. E testemunhas têm que fazer o quê? Tem que ver. Você não pode ser testemunha de uma coisa que você não viu. Eu te chamo para você ser uma testemunha e falo assim, você viu esse acidente? Não. Você é testemunha? Sou. Mas você viu o que aconteceu? Não. Você estava aqui? Não. Como é que foi a batida? Não sei, eu não estava aqui. Mas você é testemunha do quê? Eu sou testemunha. Vale? Olha, Deus fala que nós somos testemunhas, meu irmão. Testemunha o quê? Testemunha da glória de Deus, da transformação de Deus, da salvação de Deus, dos milagres de Deus, da cura de Deus, da restauração espiritual. Você é testemunha. Teu vizinho chega para você, não tem jeito. Você fala, tem sim. Para que tem? Porque eu já vi. Você viu o quê? Deus entrou com providência na minha vida, guerreou a minha batalha e salvou a minha família. Você é testemunha. Você chega aqui e diz para mim assim, olha, quero dizer para você, não tem solução. A dívida que eu tenho na minha empresa não dá. E eu falo para você, bom, eu já vi Deus fazer um milagre desse. Você fala, viu? Como é que foi? Foi assim, a pessoa devia mais de 500 mil, Deus entrou com providência, começou a mandar cliente, e aquela empresa que estava falida virou uma empresa boa, porque Deus entrou com providência. Ele pode fazer na sua vida também. Sou testemunha. Aí você fala, não, meu casamento acabou. Eu falo, acabou. Ela já está lá, eu estou aqui, dividi a casa, já pegou 2 móveis para cá, o sofá de 2 lugares ficou para ela, o 3 ficou para mim, a almofada vermelha para ela, a outra nós rasgamos no meio, metade para cada um. Não tem jeito, pastor. Eu falo, tem sim, porque eu já vi Deus entrar com a providência. O casal estava no Rio de Janeiro, o outro estava em São Paulo, mas Deus colocou a mão de volta no coração e entrou com providência, porque Deus guerreia as nossas lutas, e eu sou testemunha desse Deus que guerreia as nossas lutas. Não só guerreia, mas quer dar vitória. Quer dar vitória. Quer dar vitória para nós aqui nessa igreja. Eu acredito nessa vitória, meu irmão. Deus quer dar vitória para nós. E quando Deus fala no meu coração que Ele quer dar vitória, é que a gente precisa entender que Deus Ele não está apático àquilo que você está vivendo. A verdade mesmo é que nada pode conter o amor de Deus e o poder de Deus sobre a sua vida. Eu fiquei imaginando que quando Josué foi para essa batalha, talvez ele lembrasse o que Moisés disse para ele, lá em Deuteronômio 31, versículo 1 a 8, eu vou ler só o versículo 7 e 8, se você quiser abrir sua Bíblia. Foi o momento onde que Moisés pegou o cajado, chamou todo o povo, chamou Josué, falou, está aqui Josué, o cajado é seu, a partir de agora, esse povo vai te seguir, esse povo vai entregar na sua mão, vai estar sendo guiado por você, as conquistas que Deus tem. E olha o que
Moisés falou para Josué, quando passou o cajado. Ele diz assim, versículo 7. Então Moisés convocou Josué, ele disse na presença de todo Israel, estava todo mundo lá. Ele disse assim, Josué, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria, e você a repartirá entre eles como herança. Versículo 8. O próprio Senhor irá à sua frente. Hoje à noite, quando acabar esse culto, você passar pelaquela porta, lembra que o Senhor está indo pela sua frente. Ah, meu irmão. Oh, Deus tremendo, maravilhoso. A gente tem às vezes medo no coração, tem uma preocupação, mas a Bíblia diz que Deus está indo na frente. E talvez quando Josué estava guerreando, ele lembrou que Moisés disse, Josué, lembra, no meio das tuas lutas e das tuas batalhas, o Senhor está indo na frente. Depois ele disse assim, e estará com você. E eu gosto muito desse versículo. Ele nunca o deixará. Está ruim? Está estreito? Está difícil? Ele nunca o deixará. Nunca o abandonará. Os amigos foram embora? Os parceiros te abandonaram? As pessoas cansaram de você? Ninguém acredita que você pode mudar? Deus nunca te abandonará.